Uma das classificações do imposto o divide em fixo, proporcional, progressivo e regressivo. Fixo, quando não há variação do valor cobrado. Proporcional, quando a alíquota é um percentual fixo. Progressivo, quando a alíquota aumenta em função do crescimento da base de cálculo. Regressivo, quando aumenta a alíquota em função da diminuição do valor que será tributado. Nas declarações de IRPF, o imposto de renda brasileiro nunca foi fixo nem regressivo. Somente proporcional e progressivo. Nos exercícios de 1924 e 1925, o cálculo do IRPF foi progressivo. Nos de 1926 a 1964, o cálculo do IRPF foi proporcional e progressivo. A partir do exercício de 1965, só progressivo. Vamos mostrar resumidamente a apuração do imposto. Os exemplos apontam o cálculo básico do imposto devido na declaração de IRPF, desde a primeira, de 1924, até a do exercício de 2022. Não esgota todas as situações. Em 1924 e 1925, o imposto era apurado sobre o conjunto de rendimentos de cada categoria. Rendimento bruto menos dedução era igual a rendimento líquido. Sobre o rendimento líquido de cada categoria, aplicava-se a tabela progressiva, para apurar o imposto a pagar. Os rendimentos tributáveis eram classificados em cédulas, de acordo com o tipo de rendimento, que se denominavam pelas primeiras letras do alfabeto. Iam da letra A até G. Em 1948, foi introduzida a cédula H, para outros rendimentos. Apurava-se o rendimento líquido de cada cédula. Sobre o rendimento líquido cedular, calculava-se o imposto proporcional, que tinha percentuais diferentes para cada cédula. A soma dos impostos proporcionais das cédulas era o imposto proporcional devido. A alíquota de rendimentos de capital, cédula B, era 10% e a do trabalho assalariado, cédula C, 1%. Lucros e dividendos eram tributados na cédula F e não estavam sujeitos ao imposto proporcional, mas não tinham direito à dedução cedular. Era uma vantagem no cálculo do imposto proporcional, mas, por não ter dedução cedular, implicava maior renda bruta e, consequentemente, maior imposto progressivo. Para apurar o imposto progressivo, calculava-se a renda bruta, que era a soma dos rendimentos líquidos cedulares. Da renda bruta diminuíam-se os abatimentos e obtinha-se a renda global, sobre a qual se aplicava a tabela progressiva. No exercício de 1948, quem tinha uma base de cálculo de 5 salários mínimos estava isento, e quem tinha uma base de cálculo de 5.000 salários mínimos estava na alíquota de 40%. No exercício de 1963, quem tinha uma base de cálculo de 5 salários mínimos estava isento e quem tinha uma base de cálculo de 5.000 salários mínimos se enquadrava na alíquota de 65%. No exercício de 2022, quem tinha uma base de cálculo de 5 salários mínimos se enquadrava na alíquota de 27,5% e quem tinha uma base de cálculo de 5.000 salários mínimos também estava na alíquota de 27,5%. No entanto, é preciso ter cautela na criação de alíquotas mais elevadas, pois rendimentos isentos não seriam afetados.
A partir do exercício de 1965, começou a política de estimular os investimentos considerados de interesse econômico ou social, permitindo que os contribuintes que fizessem aplicações incentivadas pagassem menos imposto. Nesse período, lucros e dividendos eram tributados. O cálculo era trabalhoso e complexo, pois podiam ser tributados exclusivamente na fonte, tributados na declaração na cédula F, incluídos como rendimento incentivado e até isento no caso de reinvestimento. No Manual da Receita Federal, havia uma explicação resumida de como lucros e dividendos eram tributados. Em 1989, o imposto de renda das pessoas físicas foi devido, mensalmente, à medida que os rendimentos e ganhos de capital fossem percebidos. Introduziu-se no Brasil o sistema de bases correntes. Foi desmontada a estrutura tributária que vinha desde 1926. Realizou-se a maior alteração no cálculo do imposto de renda da pessoa física. No regime de bases correntes, o objeto e o período de incidência coincidem com o próprio exercício financeiro em curso, e não se referem ao ano anterior como no sistema de antecipação do desconto na fonte. Era a introdução no Brasil do pague à medida que você recebe. Não houve restituição na declaração de 1990, ano base de 1989. Somente imposto a pagar, mesmo assim para quem tinha mais de uma fonte pagadora. Durou apenas um exercício. A partir de 1991, a apuração ficou mais simples, em comparação com os exercícios anteriores. Para facilitar mais ainda, 1991 foi o primeiro ano da declaração preenchida por computador. Este gráfico mostra, de 1996 a 2021, na linha azul, o percentual de reajuste da isenção na tabela progressiva anual, e, na linha vermelha, a inflação anual segundo o Índice Nacional do Consumidor, amplo IPCA. Uma simples visão no gráfico deixa claro que a inflação é bem maior que o reajuste na tabela. Segundo estudos do Sindifisco Nacional, de 1996 a junho de 2022, a tabela acumulou defasagem de 147,37%. Os valores do salário mínimo foram definidos por meio do Decreto-Lei nº 2162, de 1º de maio de 1940. Se compararmos a isenção da tabela do IRPF com os valores do salário mínimo, observamos que, em 2022, a isenção foi a menor de toda a história. Isso prejudica quem está sujeito à tabela progressiva. No exercício de 2022, a maior alíquota da tabela progressiva do Imposto de Renda, Pessoa Física Brasileiro, foi 27,5%. A nossa maior alíquota atingiu 65%, nos exercícios de 1963 a 1965. A maior alíquota no mundo atingiu 98%. No Reino Unido, em 2 momentos. De 1941 a 1952 e de 1974 a 1978. É preciso que se considerem 2 observações sobre a tabela progressiva. Primeiro, a tabela progressiva não incide sobre o rendimento bruto, mas sobre o que hoje se chama de base de cálculo, que, resumidamente, é a diferença entre os rendimentos tributáveis e as deduções. Segundo, a tabela é importante para a arrecadação e também para se fazer justiça fiscal, mas não incide sobre rendimentos isentos e não tributáveis. Se forem mantidos os privilégios tributários na isenção, a criação de alíquotas mais elevadas vai aumentar a injustiça fiscal. Em 2022, a maior parte do rendimento isento decorreu do capital e a maior parte do tributável proveio do trabalho.
se forem instituídas alíquotas mais elevadas na tabela progressiva e não forem revistos os rendimentos isentos. Os novos percentuais vão atingir os rendimentos sujeitos à tabela, que majoritariamente são os provenientes do trabalho. Os rendimentos de capital seriam pouco afetados. O sítio da Receita Federal mostra as maiores isenções no exercício de 2021, ano calendário de 2020. As 3 primeiras não são oriundas do trabalho. Segundo o portal KPMG, a média mundial da alíquota mais elevada, em 2021, foi 31,27%. A de países da OCDE foi 42%. A do Brasil 27,5%. Os 3 países com alíquota mais elevada em 2021 foram: em terceiro lugar, o Japão com 55,97%. Em segundo lugar, a Dinamarca com 56,50%. Em primeiro lugar, a Finlândia com 56,95%.